Olá, turma, bom dia. Vamos a mais uma videoaula de hoje, né? Hoje, dia 23/11 de 2020. Então, hoje nós vamos estudar dois conteúdos. Um no livro de gramática, que é esse, na página 103, e também no livro de língua portuguesa, certo? Então, vamos estudar preposições. Então, vamos ler a parlenda e observar as palavras destacadas. Então, vamos lá. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Macaco torrado, quem vem da Bahia, panela de doce para Dona Maria. Então, se vocês observarem aí na frase, nós temos duas palavras em destaque, o de e o para. Então, vamos entender o que significam essas palavras. As palavras de e para são chamadas de preposições. Então, qual é a função dessas palavras? É ligar as palavras em uma frase, né? Então, panela de doce, eu não posso dizer panela doce, Dona Maria. Então, tem que ter duas palavrinhas para ligar em uma frase. Então, de e para está ligando a panela ao doce para Dona Maria. Então, o de e o para são chamados de preposições, certo? A preposição é a palavra que não varia e que liga duas palavras entre si, estabelecendo relação entre elas. Então, quando a gente vai formar frases, a gente usa o de, o para, né? O entre. Então, são palavras que ligam uma palavra a outra e assim formam-se as frases, né? A gente forma frase. Então, nós temos aqui as principais preposições. Então, essas são as principais preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Olha, todas essas palavrinhas aqui a gente usa no dia a dia. Quando nós vamos formar frase, a gente usa essas palavrinhas, então elas são chamadas de preposições, né? Então, essas palavrinhas aqui destacadas, essas preposições, elas ligam uma palavra a outra. E assim se forma a frase, né? A frase, ela vai ficar completa. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de frases com preposições. Então, eu tenho aqui, estou sem dinheiro. Se não existisse a palavra sem, a frase, ela não teria sentido. Estou dinheiro, né? Ela não teria o sentido, eu não seria, como se diz, de melhor compreensão, eu não entenderia a frase. Então, é por isso que são usadas as preposições. Estou sem dinheiro. Agora sim, a frase está clara, né? Estive com vovó. Estive vovó. Também não tem sentido. Rezei por você. Rezei você. Então, tem que haver uma palavra para completar a frase, né? Para ligar uma palavra a outra. Ligar rezei e você. Então, eu uso as preposições. Vou a Recife. Olhe para ela. Saí pela janela. É a mesma coisa. Antes de viajar, olhei a casa inteira, né? Por exemplo, mamãe saiu desde cedo. Então, eu estou usando as preposições. Gosto de limonada com abacaxi. Então, eu usei a preposição com. Não fico sem o meu chocolate. Então, eu usei a preposição sem. Então, se vocês observarem, essas preposições vocês usam
no dia a dia da vida de vocês. Então, a gente usa essas palavrinhas sempre, formando frases ou falando frases, né? Ou conversando com outra pessoa, você está sempre usando essas preposições. Então, vamos recapitular aqui. As principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e em trás. Lembra que a gente já estudou sob, sobre e trás, né? Já tem essas três palavrinhas aí que nós já estudamos em aulas passadas. Então, preposição é a palavra que não varia e que liga duas palavras entre si, estabelecendo uma relação completa entre elas, né? Então, na palavra estou sem dinheiro, eu estou estabelecendo uma relação completa com a palavra estou e com a palavra dinheiro. Então, a preposição está ligando essas duas palavras e dando sentido à frase, tá certo? Agora, nós vamos ver interjeição no livro de vocês, no livro de língua portuguesa, na página 158, nós vamos ver, né, as interjeições. Então, vamos entender também aqui é um assunto de gramática, só que só tem no livro de língua portuguesa. Preposições é lá no livro de gramática e interjeição é aqui no livro de língua portuguesa, na página 158. Então, vamos ler aqui. Por vezes, usamos palavras para enfatizar o que estamos sentindo ou expressar uma emoção. Dá-se o nome de interjeição. As palavras que exprimem emoções, que exprimem sensações, estado de espírito. Então, são três coisas que nós sentimos. E as interjeições é para exprimir essas emoções, essas sensações e o estado de espírito em como se encontra o ser humano. Observe o que está em destaque. Então, vamos ver aqui algumas frases, né, com as interjeições. Nossa, ainda bem que tudo deu certo. Ai, você me assustou. Então, aí, né, nas duas frases, nós temos a palavra nossa, ai, né? Então, são emoções, né, que sentimos. Então, vamos ver aqui algumas interjeições do que elas se referem. Nós temos aqui as interjeições de alegria, né, as emoções. Ah, ó, viva, oba, que bom. Então, são expressões que falamos, né, em frases, ou conversando com alguém, ou demonstrando uma emoção muito grande. Então, a gente usa essas palavrinhas aqui, tá certo? Ó, viva, oba, que bom. Depois, nós temos dor, arrependimento e cansaço, que já é o estado de espírito, como nós estamos se sentindo. Então, nós usamos ai, ui, novamente, ai de mim, meu Deus, que pena, ufa. Então, essas são as interjeições de dor, de arrependimento e de cansaço. Nós ainda temos a de advertência, né? Cuidado, devagar, atenção, calma, olha aí. Então, são palavrinhas que nós usamos no nosso dia a dia também. Vamos ver as próximas. De dúvida, ora, epa, Então, são essas três aqui de dúvida. Surpresa, espanto ou admiração. Puxa, caramba, céus, ué, que?
nossa, credo, opa. Então, são de surpresa, quando você está com espanto ou quando você está admirando qualquer coisa. Depois nós temos ânimo ou aplauso. Vamos, força, viva, bravo, muito bem, parabéns, bis. Então, são sensações de ânimo ou aplausos. Nós temos também de desejo, tomara, oxalá, são essas duas. Concordância ou desaprovação, você concorda ou você desaprova. Então, nós temos claro, sim, tá, credo, basta, chega, puxa, ora, francamente. Então, usamos essas preposições, essas interjeições em concordância ou desaprovação. De saudação, nós temos olá, oi, adeus, tchau. Chamamento, ei, aqui, olá, ou, alô. E silêncio, nós temos psiu, silêncio, chega, basta. Então, gente, as interjeições, assim como as preposições, são palavras que nós usamos no dia a dia do nosso cotidiano. Então, todas essas expressões aqui a gente usa em alegria, dor, arrependimento, advertência, chamando a atenção de alguém, de dúvida, quando você está com dúvida, de silêncio, quando você chama alguém, saudação, quando você encontra alguém ou vê alguém na rua, você fala oi, você diz olá, ou quando você está se despedindo de alguém, né? De desejo, quando você concorda ou desaprova alguma coisa que você não gostou, ou alguém, de surpresa, espanto, admiração, dúvida, advertência, cansaço e alegria. Então, todas essas interjeições nós usamos no nosso dia a dia, né? Com os amigos, na nossa casa, são expressões que nós usamos. Então, a interjeição e as preposições são palavras que usamos. Então, elas não são estranhas, não são coisas estranhas que a gente nunca viu e nunca ouviu falar e nunca disse. Então, quando a gente começa a ler, né, acha que são coisas difíceis, mas quando a gente começa a ler no livro, já percebe que são palavras que nós usamos no nosso dia a dia, né? Então, essas são as interjeições. E se vocês observar todas elas, nós usamos o ponto de exclamação, né? Todas estamos usando o ponto de exclamação, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Depois, nós ainda temos aqui do outro lado, as locuções interjetivas. São palavras frases que nós dizemos, né? São duas ou mais palavras que têm valor de interjeição, né? Que formam frase. Minha Nossa Senhora, alto lá, pois então, passe fora, pois não, raios te partam, Deus me livre, Santa Maria, muito bem, está vivo, quem me dera, Deus queira, é boa, ai de ti, quem diria, ora bolas, que pena, até logo, macacos me mordam, valha-me Deus. Então, essas são palavrinhas, né? São locuções interjetivas que nós dizemos também no nosso dia a dia. Então, não são palavras estranhas, tá certo? Então, nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, que está aqui para ajudar. Estou à disposição até 11 horas e também à tarde, tá bom? Depois pausa para o almoço, 11 horas, né? E volto 1 hora com quem precisar de ajuda, tá bom? Então, tenha um bom dia e até
daqui a pouco.